Pode aplaudir ele bem forte, irmãos. Você é mais do que vencedor, amém? Não aceita nada contrário disso. Pode sentar, seja bem-vindo. É a nossa segunda reunião desse domingo. E nós estamos aqui, irmãos, para vencer. Diga aleluia. Você está vendo a cruz aqui no altar? Isso aqui não tem nada místico, muito pelo contrário. A cruz, ela é o símbolo da nossa libertação, amém? Jesus pagou o preço que precisava ser pago para que nós tivéssemos hoje a liberdade de viver uma vida completamente sã. E nós vamos hoje aprender aqui com a palavra que a pregação da cruz, ela revela dois grupos totalmente diferentes. Queria que você abrisse já a sua Bíblia conosco, primeira carta aos Coríntios. Nós vamos iniciar aqui a mensagem no capítulo 1. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Vou ler esse versículo com você e depois nós vamos estudar outras referências. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele era alguém que havia assumido um compromisso com Deus, e a partir daquele momento que ele assumiu um compromisso sério com Deus, ele viveu a palavra da cruz, o ensinamento de Jesus, ao pé da letra. Inclusive, até aquilo que ele fazia contra os cristãos, a perseguição que ele executava, quando ele era um dos zelotes, ele participava do grupo dos zelotes, que era um grupo religioso que defendia a lei a todo custo. Inclusive, as pessoas que eram contra, ou que não acreditavam na lei de Moisés, eles estavam prontos a matar. Inclusive, quando foi falado sobre o Evangelho de Jesus, sobre a mensagem da cruz, Paulo foi um dos que rejeitou. Ele não reconhecia, ele perseguia o cristianismo, ele perseguia os cristãos. Só que quando ele se converteu, ele entendeu que a palavra de Deus, ela tem esse poder de salvar o homem. Mas por outro lado, tem pessoas que não creem e por isso elas estão perecendo. Porque aquele que não crê na palavra de Deus, ele vai perecer. A Bíblia diz que o nosso adversário, o diabo, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aqueles que não reconhecem a palavra de Deus na sua vida como regra, para que ela possa ser disciplinada, ser ensinada e viver uma vida sã, infelizmente essas pessoas elas vão viver uma vida por aí afora sem uma lei, sem uma palavra, e vai chegar o dia em que virá a perdição para elas, porque elas não vivem um preceito, um ensinamento, elas vivem aleatoriamente. É muito perigoso uma pessoa viver aleatoriamente sem lei, sem estar debaixo de um princípio, sem estar debaixo de uma autoridade. As pessoas que vivem aleatoriamente, elas não estão debaixo de uma autoridade que são responsáveis por ela. Muito pelo contrário. Aquilo que der de certo é responsabilidade dela. Aquilo que der de errado também é responsabilidade dela, e Deus não tem nada a ver com isso. Aí diz assim a palavra, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Diz assim a palavra: porque a palavra da cruz é o quê? É loucura para quem? Para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o quê? Ela é o poder de Deus. Por isso que eu falei agora há pouco, só vou ler esse versículo. Falei agora há pouco que a palavra de Deus, ela revela dois grupos. O grupo daqueles que creem, e esses que creem, eles são regenerados pela palavra de Deus. Os que creem, eles estão debaixo da autoridade dessa palavra, e eles estão sendo guardados para a salvação. E existe o lado daqueles que não creem naquilo que a Bíblia fala, naquilo que Jesus fez na cruz. Essas pessoas, elas estão caminhando a passos largos para uma eternidade sem Deus. E hoje eu quero meditar com você aqui sobre alguns episódios em que Jesus viveu e ele ensinou as pessoas a viverem basicamente aquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui agora, onde ele fala que o Evangelho, a palavra da cruz, ela é loucura, mas para aquele grupo que não acredita. As pessoas geralmente hoje, quando elas nos veem, por exemplo, orando, repreendendo o mal, elas olham, elas dizem o quê? Essa pessoa é louca, ela está falando com as paredes, ela está repreendendo ali sozinha, mas o que ela está fazendo? As pessoas olham para isso e ela dizem o quê? É loucura.
né? Ela diz, é loucura que essa pessoa está fazendo. Isso é loucura para quem não conhece a palavra. Para quem está perecendo, a vida dela, os anos estão passando, e a cada dia que se passa, a cada aniversário que ela completa, ela comemora, mas os dias delas estão sendo diminuídos, abreviados. E se ela não tiver um encontro com Deus para a salvação, o evangelho não vai passar de loucura para ela. Mas para aqueles que assumiram um compromisso com Deus, o evangelho é o quê? Poder de Deus. Onde você está sobrecarregado às vezes de problemas, de dificuldades, e você vem até a casa de Deus, você ouve a palavra, e na hora da oração você age na fé, e depois daquela oração você está como? Aliviado. Por quê? Porque aquela sobrecarga maligna que estava sobre a pessoa é retirada de sobre ela, porque ela está desenvolvendo uma salvação e ela crê no evangelho. Então ela ouve a palavra, ela faz a oração da fé, ela expulsa o mal e logo ela vê o poder de Deus em ação na vida dela. É o contrário daqueles que não creem. Eles olham para o evangelho e dizem o quê? É loucura. O pastor comentou aqui no culto da manhã, por exemplo, é loucura para o mundo. No mundo, geralmente, as pessoas entendem que elas têm que economizar, elas têm que guardar tudo, para que elas tenham um bom proveito, né, naquilo que elas recebem, elas recolhem bastante, para que a longo prazo, ou um pequeno prazo, dependendo daquilo que ela vai fazer, ela tenha condição de prosperar e de galgar alguma coisa. No evangelho é diferente. Parece loucura, você tem que dar para receber. Não é o contrário do que o mundo ensina? Pois é, para o mundo isso é loucura. Mas para nós que cremos, nós vamos ver o poder de Deus em ação. E temos visto isso, sim ou não? Sim. Quantos testemunhos nós não temos? De pessoas que, depois que começaram a ser fiel a Deus, as coisas começaram a se multiplicar para ela? É completamente o oposto do mundo. Se alguém, por exemplo, foi traído, em algum momento, falando de casal agora, alguém foi traído, o que o mundo diz? Ele te traiu, você vai lá e faz a mesma coisa, você paga com a mesma moeda. Aí quando a Bíblia fala de perdão, o mundo diz o quê? Você é louco, já passou a vida toda sofrendo, vai continuar sofrendo, você não vai continuar sendo, né, traído por essa pessoa? Para o mundo parece loucura, mas para nós que cremos, nós cremos no poder de Deus, onde pode haver uma reconciliação. Diga graças a Deus por isso. Pode haver, cada caso é um caso. Tem casos que a gente, até como ministro do evangelho, quando alguém chega e fala, a gente já vê que o negócio é muito abusivo, aí nós orientamos a pessoa, que é decisão dela, mas orientamos. Olha, no teu caso aí já está tanto tempo nessa situação, o cidadão não demonstra arrependimento, aí você fala assim, você segue sua vida. Não é a vontade de Deus, mas há uma permissão, né? Em caso de agressividade, e até caso que a gente fala, vai para a polícia resolver o problema. Amém, irmãos? Não é todo caso que a gente tem que ser, né, olhar e dizer, tem que perdoar tudo. Não é bem por aí. O cidadão já demonstrou que quer matar, você vai fazer o quê? Vai ficar debaixo do mesmo teto? Numa noite dessa ele vai lá e faz a obra do diabo. Quer roubar, matar e destruir. Mas diferente do que o mundo prega, aquilo que nós falamos pelo evangelho é loucura para eles. Eles não acreditam nisso. Porque para eles está tudo perdido. Mas para quem crê no evangelho, quem é salvo, ele está acreditando que o poder de Deus vai operar naquela causa, naquela situação. Eu queria que você deixasse aqui, vamos para o evangelho de Lucas, um pouquinho mais à frente. Voltando um pouquinho na realidade, o evangelho de Lucas, capítulo 23. Eu vou ler com você aqui uma história que já é até muito conhecida. Mas eu quero entrar aqui nas entrelinhas em alguns pontos necessários para o nosso entendimento. Olha só, capítulo 23, versículo 33. Nós vamos entrar no versículo 33. Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33. Quem encontrou, diga amém. Vamos ler então? Diz assim a palavra, ó. E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram. E os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo, aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhes vinagre. Jesus todo rasgado, eles colocando vinagre, né? E dizendo,
se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letra grega, romana e hebraica: este é o rei dos judeus. Aí vem o versículo chave: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a quem? E a nós. Esse episódio aqui é o episódio lá da crucificação, onde Jesus foi levado lá para aquele local e ele foi crucificado. Diz a palavra aqui que ao lado dele tinham dois homens, uma à direita e outra à esquerda. E esses homens, a Bíblia dá o relato de que eles eram malfeitores, eles eram ladrões. Eles haviam de alguma forma furtado alguma coisa, subtraído alguma coisa de alguém, e eles estavam ali injustamente. Só que Jesus estava no meio deles, Jesus não tinha pecado nenhum. O pecado que ele carregava era o pecado de quem? Da humanidade. Então eles começaram a zombar. Todos que estavam ali, os soldados que haviam prendido Jesus, que haviam açoitado ele, estavam ali escarnecendo. As pessoas olhavam e diziam: não é o rei dos judeus? Eles começavam a dizer: se tu és mesmo o rei, se tu é mesmo Senhor. Um dos ladrões disse: salva-te a ti e salva-te a quem? A nós que estamos aqui do teu lado preso. Como eu falei agora há pouco, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Tudo que Jesus passou ensinando durante a sua caminhada, ele ficou mais ou menos 3 anos e meio pregando ali depois do seu batismo, depois da tentação no deserto. Foram mais ou menos 3 anos e meio até a crucificação. Durante esse tempo ele transmitiu um recado de salvação, curou os enfermos, expulsou os demônios, falou do reino de Deus, ensinou muitas coisas. E muitos daqueles que não criam no Evangelho como poder de Deus, eles só escarneciam. Eles só diziam: é loucura o que este homem fala. Quando Jesus dizia: eu e o Pai somos um, eles até apontavam o dedo e acusavam os religiosos a mesma coisa. Diziam que ele falava blasfêmia. Em algumas ocasiões, Jesus estava lá juntamente com os da sua família, e até mesmo eles diziam: não é esse aí o filho de Maria e José, o carpinteiro? Viam ele como pessoa natural. Eles não acreditavam na obra da cruz que estava por vir. Eles não reconheciam isso. Isso indicava que ele estava no caminho da perdição. E agora, um desses presos que estava ali, que estava sendo crucificado, porque havia feito um erro, ele afronta Jesus ali ao lado dele. Quando Jesus estava crucificado, estava do lado ali e começou a afrontar. Dizer: se tu és mesmo o Cristo, salva-te a ti e a quem? E a nós também. Faça alguma coisa, se tu pode. Sai daí você e tira eu e tira o outro aí que está do lado. Começaram a escarnecer. Aí vem o versículo 40, que é o que chama muita atenção. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando aonde? Na mesma condenação? Aqui dá a entender uma coisa: um daqueles dois ladrões era alguém que já tinha entendimento acerca de quem era Jesus. Ele já tinha um certo entendimento. Ele não falaria algo se ele nunca tivesse ouvido falar acerca de Jesus, o Messias. Ele nunca falaria algo se ele não tivesse discernimento de quem é que estava do lado dele, o Messias, o Salvador. Foi por isso que imediatamente ele repreendeu o outro e falou: tu nem mesmo ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Você foi condenado porque você praticou o delito. E você está aqui, você não teme a Deus, nem mesmo no momento da sua morte, que eles estavam ali já agonizando para o estado final já. E ele ficou ali naquela condenação, não acreditando no Evangelho, até criticando, porque para ele o Evangelho não era nada, era loucura. Mas para esse outro aqui o Evangelho se tornou o poder de Deus. Como? O versículo 41 vai responder. Ele diz assim: e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha que palavra esse homem conjecturou aqui. Que palavra ele transmitiu aqui nessa hora. Ele entendeu. Ele disse: nós estamos aqui, na verdade, porque é justo. Fizemos o que não deveríamos e agora estamos pagando o preço por isso. Os nossos feitos mereciam isso, esse castigo. Mas este nenhum mal fez. Este homem nenhum mal
fez. Veja que um daqueles homens estava prestes a morrer, mas ele estava reconhecendo que o evangelho era o poder de Deus. Ele não reconheceu o evangelho como loucura. Ele começa agora a reconhecer que quem está do lado dele era maior, era superior. Aquele homem reconheceu, esse homem não é qualquer um. Ele está aqui, mas é por causa dos outros. Ele mesmo não cometeu pecado nenhum. Ele mesmo não cometeu nenhum delito para ele estar nessa situação. Um daqueles dois ladrões estava sendo justificado porque creu na obra que Jesus estava ali na cruz realizando. E o outro foi condenado porque não creu. Ele viu aquilo como loucura e até zombou. Em contrapartida, o outro estava reconhecendo: ele não fez nenhum mal para estar aqui. Forte isso. Veja como as pessoas elas só podem perder a salvação se elas quiserem. Se elas não reconhecerem o evangelho como poder de Deus, elas reconhecerem simplesmente que tudo é loucura. Tem pessoas que por aí brincam com o evangelho. Tem até os stand-ups, né, que fazem ironia com o evangelho, fazem brincadeiras com o evangelho e que começam aí de uma certa forma a zombar até. As pessoas até curtem, né? E tem crente curtindo isso aí. Achando legal, acha engraçado. Ele não está fazendo nenhuma sátira. Ele só está comentando e brincando, fazendo uma brincadeira. Ele não está sendo ofensivo. Mas nisso escandaliza muita gente. O evangelho não é para ser satirizado. O evangelho não é para ser motivo de ironia. O evangelho é para ser o poder de Deus na vida daquele que crê. Diga graças a Deus por isso. Simplesmente isso. Esse homem reconheceu. Olha só o 42, olha só. E disse a Jesus, olha o que ele vai dizer. Isso aqui é a palavra de alguém que sabia o que ele estava falando. Senhor, ele não reconhece como um preso que nem ele. Ele disse o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Como é que ele sabia que Jesus estava entrando no reino? Como que ele reconhecia isso? Provavelmente, ele já tinha ouvido falar sobre a obra do Messias. E agora ele estava do lado ali arrependido de tudo que ele fez durante a vida e reconhecendo quem é que estava ao lado dele. Ele não viu a palavra de Deus como loucura, aquela obra que estava sendo realizada ali como loucura. Ele viu aquilo como poder de Deus agora. Amém, meus irmãos? Ele viu como poder de Deus para operar salvação para ele. Aí ele falou: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quer dizer, eu errei muito durante a vida, mas o Senhor pode lembrar de mim quando o Senhor entrar no seu reino? Eu quero também poder desfrutar dessa salvação. E o que Jesus falou? 43, olha só que forte. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo aonde? No paraíso. Diga glória a Deus. Aquele homem, irmãos, ele saiu do inferno para o céu ali naquele momento. Ele saiu da perdição para a salvação. Isso porque ele reconheceu que o evangelho era o poder de Deus. Ele reconheceu que Jesus era o Salvador. Enquanto isso, o outro estava lá zombando, criticando, chamando Jesus de louco, dizendo que aquilo era uma palhaçada, né? O que ele estava fazendo? Tu pode? Tu é Deus? Sai daí, ajuda a gente também. Satirizando. Tem muita gente por aí que está se perdendo porque ela está satirizando com o evangelho. Desculpe, mas ela está fazendo do evangelho uma sacanagem. Ela não está reconhecendo o evangelho genuinamente como o poder de Deus. Ela até critica: esses pastores todo dia oram por cura. Se orar aqui no domingo, hoje o pastor orou, vou orar também pela sua vida. Se tiver alguém enfermo vai ser curado, diga amém. Até no domingo tem que orar repreendendo demônio. Eu vim buscar o Espírito Santo. E se a casa não estiver preparada, como que o Espírito Santo vai entrar? Tem que expulsar o morador velho para o Espírito Santo fazer o quê? Para ele ter liberdade de entrar. Como que ele vai entrar numa casa se não está apropriada para ele morar? Você entende o que eu estou falando? É interessante isso. Ele assume ali aquele compromisso e diz: lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E Jesus não repreende ele, não fala nenhuma palavra contrária, ou nem falou que os pecados dele estão perdoados, porque aquilo que ele fez, ele estava pagando. Ser crucificado, irmãos, né? As mãos crucificadas, o corpo esquartejado, isso ali era uma pena muito dura. Isso era uma pena muito dura para uma pessoa que cometeu delitos. Hoje em dia é diferente, né?
A pessoa comete delitos por aí, ela passa uns dias, e se ela tem uma condição financeira boa, ela até paga ali um determinado tempo, ela vai lá para um semiaberto, daqui a pouco ela está andando, respondendo em liberdade. Naquela época não. Fez, tem que pagar. Naquela época era olho por olho, dente por dente. Você arrancou o dente do outro, você vai quebrar o dente também. Matou, vai morrer. Traiu, pode se preparar que vai vir o juízo lá. A coisa era séria. Ele estava pagando um preço alto, sendo crucificado. E ele reconhece isso. Nós estamos aqui porque fizemos o mal. Mas este homem não fez nada. Ele não fez nada de errado para estar aqui. E aí disse-lhe Jesus: em verdade te digo, isso é uma verdade, que hoje estarás comigo para isso. Quer dizer, já estava quase fechando, olha só o 44, para a gente terminar essa parte. E era já quase hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Ou seja, era mais ou menos meio-dia quando isso aconteceu. A última vez que Jesus expirou e disse, está consumado, era 3 horas da tarde. Ou seja, daquele horário que ele recebeu aquela palavra de Jesus, que era mais ou menos meio-dia, a hora sexta, o dia se contava às 6 da manhã, hoje se conta à meia-noite, né? Já é um novo dia, mas se contava 6 da manhã. Então, quando dava meio-dia, era a 6ª hora do dia. A 9ª hora do dia era 3 horas da tarde. Então, quando deu 3 horas da tarde, ele expirou, Jesus expirou pela última vez. Não se sabe se ele foi antes ou foi depois. Eu estou conjecturando só aqui, que pode ter sido antes ou pode ter sido naquele mesmo instante que Jesus. Mas o fato é, não restava muitas horas mais de vida para ele. E ele aproveitou os últimos instantes para tomar uma decisão séria. Glória a Deus. Para reconhecer que a obra que Jesus estava fazendo não era loucura, era o poder de Deus. É loucura para quem está se perdendo, para quem não reconhece. Mas para quem crê, é o poder de Deus, é o poder da salvação. Glória a Deus por isso. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Vamos um pouquinho à frente aí. Você está em Evangelho de Lucas. Evangelho de João é o seguinte. Capítulo 6, eu vou ler com você a partir do versículo 38. Palavras do próprio Senhor Jesus. Olha só, João 6, 38. Vamos ler a palavra? Diz assim, ó. Porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu faça o quê? Se perca, mas que ressuscite no último dia. Jesus, quando ele estava falando isso aqui, ele estava transmitindo um recado para as pessoas em geral, para os cristãos que reconheciam, para aquelas multidões que o acompanhavam, que reconheciam ele como Senhor. A gente sabe que muitos daquela multidão eram apenas pessoas que eram curiosas, queriam olhar o que ele tinha para fazer, queriam observar, e até os fariseus estavam no meio ali, os religiosos estavam no meio para criticar. Mas ele começou a transmitir o recado dizendo, olha, todos aqueles que Deus me deu, o meu interesse é que nenhum deles se percam, mas que todos eles venham a serem salvos. Que no último dia eles venham ressuscitar comigo. Meu desejo é esse. Só que Jesus sabia que dentre aquelas pessoas que o acompanhavam, que o seguiam, existiam muitos que não acreditavam na sua totalidade, na obra total que ele iria realizar. Muitos estavam ali por conta do pão que ele poderia oferecer. Ele falou isso quando ele multiplicava os pães e os peixes, e nos dias seguintes aquelas multidões acompanhavam ele e elas esperavam a mesma coisa. E ele falou, vocês têm que lutar pela comida que não perece, mas que permanece para a vida eterna. Vocês estão lutando só pela comida que perece. Vocês comem hoje, amanhã você faz a digestão e já foi. Você tem que lutar pela comida que permanece para sempre. Então aqui ele começa a falar nesse contexto aqui, chamando a atenção deles, que ele não tinha interesse em perder ninguém. Mas, olha só o que ele vai dizer. Versículo 40. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, tenha o quê? A vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão do céu. E diziam,
Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Como eu falei agora há pouco, muitos dos religiosos, aqui no caso existia o grupo dos judeus, né? O grupo do judaísmo, ou judaizantes, era o mesmo grupo. Eles tinham lá a sua crença naquilo que era a vontade de Deus. Eles reconheciam o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, a lei. Eles reconheciam quem eram os profetas. E eles esperavam o Messias. Só que eles esperavam um Messias que viesse com arma na mão, que viesse para guerrear por eles. Porque na antiga aliança a guerra era física. Então eles esperavam um Messias que viesse para defendê-los nas guerras físicas. E o Messias veio, né, com o poder de Deus, não com o poder carnal para operar as coisas da carne, mas com o poder no mundo espiritual para salvar. Então Jesus começou a pregar, começou a falar, eu sou o pão que desce do céu, e começou a ensinar. E eles começaram a dizer, mas ele não é o José? É filho de José e de Maria? Não conhecemos os pais deles aqui no nosso meio? Que eles eram judeus, né? José e Maria. Jesus nasceu no meio do grupo dos judeus, ele era judeu. Eles começaram a entre eles murmurar e falar essas coisas. Como diz ele desci do céu? Como que ele pode falar uma atrocidade como essa? Para aquelas pessoas que estavam ali, aquilo era loucura que Jesus estava falando. Mas aqueles que olhavam para ele e reconheciam a sua santidade, era o poder de Deus, e aquelas pessoas eram salvas. Elas assumiam um compromisso com Jesus e elas se tornavam pessoas salvas, redimidas do seu passado, do seu pecado, e agora elas iam viver outra vida com Deus. Então eles começam a perguntar, como que ele diz desceu do céu? Ele não é o filho de José e de Maria? Nós conhecemos, ele cresceu aqui menino, que nem a gente, viu tudo aqui, viu esse menino jogar de cueca na rua, viu ele fazer determinadas coisas, e agora diz que desceu do céu? Diz que ele é o pão do céu? Que história é essa? E eles começaram a zombar, começaram a murmurar ali, e começaram a fazer ali um burburinho entre aquelas pessoas que estavam ali. Aí vem a continuação, o 43. E respondeu, pois, Jesus, e disse-lhes, não murmureis entre vós. Você imagina que Jesus aqui, ele age com tanta tranquilidade, ele age aqui com tanta simplicidade. Ele não brigou com ninguém. Ele não falou, seus carnais, seus miseráveis, vocês não querem me ouvir? Vocês vão para o inferno. Você não vê ele falar em nada dessa forma. Olha as palavras que ele diz. Diz, pois, Jesus, não murmureis entre vós. Não fiquem murmurando. Vocês estão ouvindo isso, vocês não entenderam? Vocês vão procurar entender. Mas não murmurem. Aquilo que você não entende, você não deve ficar murmurando. Isso é uma lição para nós. Tem coisas, eu várias vezes já estou no Evangelho, há 12 anos pregando, e vai fazer 14 anos agora como irmão, né? Quando eu tomei uma decisão por Jesus. Foi em 2010, então 2014, agora 14 anos. Então de lá para cá, eu já tive momentos que eu ouvi palavras que eu não entendi muita coisa, que eu não entendi a conotação dela. Só que com o passar do tempo, a gente foi aprendendo, meditando, e foi ficando claro para a gente, dentro do nosso coração. Eu não critiquei alguns propósitos. Teve muitos propósitos que foram realizados, que eu olhei para o pastor assim, não entendi. Falar que nem o Henrique Cristo lá, né? Não entendi. Né? Mas eu fiquei analisando. Tem coisa que você não vai entender no momento, não murmura. Fica tranquilo. Glória a Deus por isso. Fica tranquilo. Muita coisa que você não entende vai ser esclarecida. A Bíblia diz que o Evangelho de Deus, na nossa vida, é essa luz, que ela vai clareando para a gente até ser dia perfeito. As coisas vão se esclarecendo para nós até elas serem aperfeiçoadas, até entendermos na sua totalidade. Então aqui ele começa a dizer, não murmurem entre vós. Eu falei que eu sou o pão da vida, vocês não entenderam? Vocês só estão olhando para o lado carnal? Não murmurem. Não entendeu? Vai buscar entender. Glória a Deus por isso, irmãos. Tem gente que tem que parar com esse negócio. Às vezes é feito um propósito na igreja, é realizado alguma coisa, não entendi isso aí. Fica criticando, fica falando. Você não entendeu? Ora. Vá buscar ser espiritual para você entender. Busca ter o mesmo coração que o seu pastor, para você entender o que está sendo trabalhado. Diga graças a Deus por isso. Para entender o que está sendo feito. Não sai por aí, não entendeu, não fica murmurando. Hoje, por exemplo,
nesse mês agora, começando de hoje dia 3, domingo que vem dia 10, Santa Ceia, dia 17, 24 e 31 que vai ser a Páscoa. Todos esses domingos o pastor vai entregar o cálice para os irmãos. Nós vamos estar participando aqui do cálice. Tem muita gente que não entende. É Santa Ceia hoje? É Santa Ceia todo dia? Dá vontade, tem hora de dar um cascudo, né, pastor Souza? De dar um... A pessoa é carnal, irmão. Não entende as coisas, fica murmurando. Semana passada teve um cálice, hoje de novo, Fica com esse negócio, não entende as coisas. Não entende o que está sendo tratado, é carnal. Está esperando o horário terminar logo, que quer ir embora. Tenha paciência. Deixa Deus falar contigo. Amém, irmãos? Fica tranquilo. Não entendeu ainda? Não murmure. Deus vai te esclarecer. Na continuação ele falou no 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele do que o Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão. Mais uma vez ele fala que ele é o pão da vida. Aí eles ficaram mais zangados ainda. Eu não vou ler todo o contexto porque a leitura é grande. Enquanto isso, Jesus continuou pregando, falando da mensagem da cruz, transmitindo a mensagem de salvação para aquelas pessoas. Os que estavam recebendo e crendo, estavam crendo para a sua salvação. E eles iriam ver o poder de Deus atuando na vida dele. Os que desprezaram e que acharam aquilo loucura, estavam caminhando para uma perdição. Aí eu vou pular para o versículo 66. Versículo 60. Vamos lá, João 6,60. Diz assim, Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, o discurso que ele estava pregando, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Jesus continuou pregando, falando, ensinando que ele era o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ser salvo se não passar, por intermédio dele. Ele e o Pai eram um, ele era o pão da vida, ele era o Verbo da vida. Ele começou a falar uma série de coisas. E aquelas pessoas que estavam ouvindo, que diziam ser discípulos, seguidores, começaram a criticar, a murmurar. Chegou um momento que eles disseram: duro esse discurso, quem pode ficar ouvindo? Porque aquilo parecia o quê? Loucura. E está cheio de pessoas que saíram da igreja porque ouviram uma palavra que prega contra o pecado, que prega contra determinadas coisas, que fere aquilo que ela gosta, e ela fez o quê? Zarpou. E elas acham que elas estão ferindo a instituição ou ao líder espiritual que preside sobre ela. Não. Elas estão se ausentando do próprio Deus. E no dia do juízo final isso pode ser contado. Porque isso é de responsabilidade particular. Por isso que eu falei, se você não entendeu ainda determinadas coisas, busque se consagrar para entender. Porque quando você entende, você não é confundido. Deus fala e fica muito claro dentro do seu coração. Você não fica aí duvidoso, é ou não é? É crente, é consciente do que você está fazendo. Não tem dúvida, não tem meio termo. 61 ele falou: sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disse-lhe: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e o quê? E vida. Tudo que ele havia falado era para uma construção daquele povo, daquelas pessoas. Mas elas não queriam, porque com certeza feria o ego delas. Eu sempre comento na igreja: eu quero ficar velho, careca. Não, vou me acabar não, Careca e buchudo, não vou me humilhar aqui não. Eu quero ficar bem velhinho, Até nas condições que o missionário está, ele vai chegar mais, a gente vai chegar mais também, se Deus permitir, se ele não voltar logo. Falando sobre determinadas coisas que são pecado. E eu sempre comento, morar junto é o quê? É pecado, é fornicação. E tem gente que está cansado de saber disso e não reconhece Jesus. Continua morando junto. Ah, pastor, não gostei do que você falou.
Pois é, o evangelho é loucura para os que perecem. É loucura para os que perecem. De acordo com a Bíblia Sagrada, isso é o quê? Fornicação. Você quer ter alguém do seu lado, você tem que casar, fazer uma aliança. Ah, mas eu não sei se vai dar certo. Depois de 30 anos, depois de velho, vai dizer que não vai dar certo? Não é? Depois de 30 anos já junto, eu não sei, tem gente que casa e separa. Não entendeu o que é a salvação. Você prefere a perdição do que a salvação? Conscientemente, porque ninguém é mais inconsciente acerca disso. Todo mundo entende o que é e o que não é. Se alguém deseja se relacionar com alguém, case-se. Ah, mas não tem dinheiro, não tem problema. É melhor você entrar no céu sem dinheiro, que lá não vai entrar mesmo, né? Do que passar uma vida toda aí no sofrimento e achando que está servindo a Deus. Nunca participei do culto. Grandes coisas participar do culto. Qualquer ímpio pode vir participar do culto. E se ele não entender a verdade, ele vai ser mais um desses discípulos, entre aspas, que estão só de palavras. Na hora que mexer em alguma coisa do que ele gosta, ele vaza. Na hora que mexer em alguma coisa daquilo que ele pratica, que ele sabe que é errado, ele não fica. Ele não fica mais na igreja. E a gente, como pregador, não tem que ter receio de falar disso. Se você é salvo mesmo, você quer salvação, você vem. Eu quero salvação. Eu quero ser salvo, eu quero o reino de Deus, eu quero a promessa de Deus se cumprir na minha vida. Porque Jesus falou, o que eu vos disse são espírito e o quê? E vida. Eu não disse aqui destruição e morte. Eu disse espírito e vida. Foi para isso que ele estava ensinando aquelas coisas. 64, vamos já terminar. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem eram os que o que havia de me entregar. Ele sabia que dentre aquela multidão dos que o acompanhavam, muita gente não reconhecia ele como Senhor. Eles estavam ali por mera casualidade. Estavam ali para cumprir protocolo, para seguir, porque afinal de contas, eles haviam participado de determinadas coisas, agora não queriam ficar de fora. Mas era só por isso. Nada mais. Só com esse interesse. Ah, ele tem um pãozinho para nos dar. Só por isso. Ah, porque Jesus me prospera. Só por isso. Ah, porque ele me curou e agora eu estou agradecido. Só por isso. Eu acho que a nossa comunhão deve ser mais profunda do que isso. Se ela é tão superficial assim, uma hora ou outra, vai vir uma situação aí, você vai se afastar. É superficial, não tem resistência, qualquer coisa abala. Para terminar o 65 e 66. E dizia, por isso vos digo que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Então, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Triste realidade de muita gente que recebe a palavra da cruz, que recebe o ensinamento de Jesus e ao invés de se firmarem, faz o quê? Se afasta. Elas olham para a palavra, não buscam nela a salvação, o poder de Deus. Elas buscam mais benefícios. Não tem maior do que benefício do que esse: ser salvo. Amém? Ele disse, buscar o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Tudo que você precisa vai sendo acrescentado. A salvação é um pacote completo. O missionário sempre fala sobre isso. Você é salvo, você começa a prosperar, as coisas começam a esclarecer. Pessoas que antes até te desejavam mal começam a olhar a sua diferença, e elas começam a te ver com os outros olhos. Oportunidades que você não tinha antes começam a aparecer, e assim sucessivamente. Eu não vou ler tudo, mas depois você lê em casa o resto do contexto, porque o apóstolo Pedro, depois que Jesus falou, ele perguntou por discípulos, e vocês não vão comigo no 67? Vocês não vão comigo não? Vocês vão me abandonar também? Vocês vão se retirar de mim? E o Pedro disse, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Quer dizer, para onde que eu vou? Eu reconheci que só do Senhor tem salvação, provém salvação. Que a obra do Senhor na cruz é o que para mim? É o poder de Deus. Então para que eu vou me desprover daquilo que eu estou vivendo aqui? É a mesma resposta que eu e você deve ter hoje. Para onde iremos nós? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para os que perecem, a cruz é o quê?
loucura, desperdício, perca de tempo. Vou para a igreja para quê? Passar tempo, dar dinheiro para pastor? É o que muito abestado fala por aí. Mas na hora que ele está acamado lá no hospital, ele liga. Alguém liga: ô pastor, vem fazer uma visita aqui no hospital. Não, tem hora que a gente tem que ter muita sabedoria e paciência. Ontem mesmo eu fui visitar alguém dentro de casa depressivo. A mulher está quase morrendo. Está mais seca do que esse dedo aqui, ó. Ah, estou com ansiedade. Passou um tempo vindo aqui na igreja. Depois disse que não ia vir mais, que falou para a irmã que acompanha ela, que me levou lá ontem. Ela disse: eu não vou mais na igreja não, que o pastor pede dinheiro. Eu digo: agora o teu dinheiro vai contigo para a cova? Não? Alguém obriga alguém aqui a fazer alguma coisa? Não. Ninguém é obrigado. Agora, se você é salvo, você entende os princípios da palavra, você pratica. Você sabe que é o poder de Deus em operação na sua vida. Glória a Deus. Então pode aplaudir a Jesus por isso? Deus quer fazer uma obra, irmãos, e Ele vai fazer.